bloco anterior a gente falava sobre esse processo histórico, né, doutor Daniel, a respeito da evolução do direito de família, e eu, como no direito a gente faz seguido, eu fiz uma parte, cortei o doutor Daniel no bloco anterior. Mas enfim, agora a gente tem um tempo para a gente finalizar esse assunto. Bom, nós conversávamos sobre a evolução e chegamos até quase hoje, eu acho, né? Como é que a coisa está hoje sobre a paternidade. Então, doutor. Seguindo então a linha de raciocínio dessa evolução da família, hoje o que nós podemos colocar em pauta são dois artigos fundamentais da Constituição Federal que se aplicam a esse tema que hoje a gente traz à baila aqui no programa. É o artigo 226 e o artigo 227 da Constituição Federal. O artigo 226, ele diz que a família é a base da sociedade e elenca 3 institutos básicos, 3 exemplos primordiais de família, que é o casamento, a união estável e a família monoparental. Já para a inclusão da união estável dentro da Constituição Federal já foi uma grande discussão jurídica. Isso aí a gente já vai fazer uma curva no nosso assunto e vamos entrar em outro. A gente faz outro programa e vai longe daí nesse uma boa. E o artigo 227, que fala, que proíbe qualquer, no 227, parágrafo 6º, mais precisamente, que proíbe qualquer discriminação dos filhos oriundos do casamento ou não, ou por adoção. Isso foi uma grande inovação. Uma grande inovação. Então isso coloca por terra toda aquela evolução que eu citei anteriormente e faz com que a gente possa dizer que hoje a família contemporânea ela está sob a égide de um preceito, que é o preceito chamado eudemonista, que é a busca pela felicidade. O que se busca hoje é o bem-estar dentro da família, a harmonia, a harmonia entre os que compõem o núcleo familiar. E isso consagra outros princípios, que é o princípio da livre iniciativa familiar, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da afetividade, dentre muitos outros. Então esse princípio eudemonista dá ensejo uma interpretação extensiva de outras construções familiares. E daí apareceu esse pai. Aí aparece, além de todas as casamento, união estável e família monoparental, a família também homoafetiva entre casais do mesmo sexo, e também institutos baseados no afeto, que é a paternidade socioafetiva, que pode ser ilustrada muito bem por por um exemplo primordial, que é aquele caso do menino Sean Goldman. Eu acho que ele foi muito bem veiculado nos meios de comunicação, que foi aquela discussão entre o pai biológico que reside nos Estados Unidos e o pai afetivo que reside no Brasil. O caso concreto, mais ou menos sucintamente, foi o seguinte: a mãe desse menino, ela se casou com esse rapaz americano e foram viver lá nos Estados Unidos. Após a separação, ela retornou para o Brasil e constituiu uma nova união, uma união com esse brasileiro, que criou essa criança ao longo de muitos anos e também solidificaram entre eles todos os laços de afeto, todos os laços de afeição. Então, ele foi quem criou realmente essa criança. No entanto, essa mãe veio a falecer e o pai requereu a guarda deste menino. E aí já se armou uma discussão muito grande que envolve direito internacional, envolve o direito que rege o direito de família no Brasil, nos Estados Unidos. O processo, se não me engano, ele chegou aí para o STF e hoje, não sei se feliz ou infelizmente, porque eu não acompanhei a relação em si, a gente não tem como precisar, porque somente quem pode dizer é aquelas pessoas que estavam envolvidas. O filho hoje ele está residindo nos Estados Unidos, junto com o pai biológico, e é uma briga muito grande para que os avós e o próprio pai façam a visitação a ele lá. Mas a gente vê essa questão do sócio afetivo, eu já penso assim, nós temos um pai não é biológico, ou seja, ele vai trazer para dentro da família com a mãe, inclusive outros tios, digamos assim, por assim dizer, outros avós, por que não? Porque afinal de contas, daqui a pouco o convívio com esse novo cônjuge, eu vou chamar assim, esse novo marido da mãe, né, vai gerar novos avós.
Como é que funciona os efeitos disso tudo? Por exemplo, essa criança, pelo que nós estamos conversando, há compromissos desse pai com essa criança. Isso também fica extensivo, esse novo desmembramento familiar que vem atrás? Sim? Se a gente for pensar numa ótica ampla, realmente vai. Porque vai acarretar uma ligação com todos esses outros parentes. O exemplo primordial, como eu havia referido antes, só para a gente retornar um pouquinho. Eu falei que o exemplo primordial hoje no Brasil se chama adoção à brasileira. O que é a adoção à brasileira? É o que a doutrina e a jurisprudência diz que é aquela pessoa que per filha registra o filho da sua esposa como se seu descendente fosse. Essa prática, se a gente for olhar por uma ótica criminal, penalista, é um ato ilícito, que tem previsão no artigo 242 e 299 do Código Penal. Só que em face dessa motivação afetiva, que leva ao registro dessa criança que não é seu filho, como sendo seu, eu pelo menos desconheço qualquer condenação. Só que ela foi uma prática muito disseminada e trouxe muitas consequências, e consequências lógicas, porque muitas vezes, ocorrendo o desenlace amoroso daqueles pais, ele não queria mais ser pai. Ele já não queria mais ser pai. E em face também das obrigações a ele inerentes, tais como alimentos e outras combinações de estilo, esses pais manejavam negatórias de paternidade, inclusive com o pedido de desconstituição do registro. Só que a jurisprudência se posicionou fortemente. Existe uma jurisprudência muito bem fundamentada nesse sentido, até porque essa adoção à brasileira, ela serviu como aquele jeitinho de fugir da adoção judicial, que existe vários requisitos, que é a diferença entre de 16 anos de idade, a efetivação do estágio de convivência, que os motivos sejam devidamente fundamentados e reflitam para o bem-estar dessa criança. Então, o brasileiro achou uma outra forma de pular essa, que eu chamo como uma peregrinação forense, porque a dura realidade, o processo de adoção judicial, ele é muito demorado, ele se prolonga no tempo. Então, essa adoção brasileira começou, nos casos concretos levados ao apreço do judiciário, começou a ter uma negativa. Não podemos desconstituir essa paternidade, uma vez que existe um fundamento muito forte, que é o artigo 1604 do Código Civil, que não permite a ninguém vindicar um estado contrário daquele que é hospedado na certidão de nascimento, salvo erro ou coação. Não há vício de vontade, porque foi um ato voluntário, porque aquele pai achou que o amor que ele nutria pela esposa seria o suficiente para criar aquele filho. Então não existe erro, ele foi voluntariamente e procedeu ao registro. E também não existe falsidade. Mas essa não é a paternidade, não acabaria sendo a paternidade socioafetiva, né? Isso, nessas condições. Ou ele se vincula a essa? Se vincula também, até porque dentro do relacionamento cotidiano, daquela estabilidade da relação entre pai e filho, se formou uma afeição entre eles. A paternidade ela pode ocorrer na adoção, socioafetiva ela pode na adoção, na reprodução assistida heteróloga, na adoção à brasileira e no filho de criação, que também é uma prática disseminada no Rio Grande do Sul, principalmente, naqueles estancieiros antigos. Em Bagé isso aconteceu muito, isso não se discute. Só que, então, a adoção brasileira é apenas um exemplo, que há o registro. Há outros casos que não há o registro. Nesse próprio do Sean Goldman, o pai afetivo não registrou. Quem constava do registro de nascimento dele era o pai americano. Mas existe também outros casos que eu já vi. Eu vi há uma única jurisprudência nesse sentido no nosso Tribunal Gaúcho, que é o pedido de visitação do pai socioafetivo. Isso deve disseminar mais agora, né? Sem dúvida alguma, é um instituto que vai ser muito largamente utilizado. A jurisprudência, no que tange ao reconhecimento da paternidade socioafetiva, principalmente nesses casos de negatória de paternidade, depois de um longo tempo de convivência,
ela está muito sedimentada, o entendimento está muito sedimentado. Agora, o que se discute atualmente mesmo é o pedido de visitação do pai socioafetivo, quando não há um registro. Falando tecnicamente, talvez essa pretensão manejada em juízo ela possa esbarrar num pedido juridicamente impossível, mas nada impede que possa ser ajuizada uma ação declaratória de paternidade socioafetiva ou uma investigação de paternidade socioafetiva por parte do filho. No primeiro exemplo, quem ajuizaria seria o pai. No segundo, consequentemente, o filho. Doutor, quem está nos olhando, nos assistindo essa noite aqui, quer fazer uma avaliação assim, quer conseguir identificar perto dos seus como é que essa situação está acontecendo, quais são as principais características de uma paternidade socioafetiva? Quais os exemplos assim marcantes para a gente identificar a socioafetividade? Como eu referi, eu falei bastante na posse do estado de filho, no bloco anterior. Para que efetivamente essa paternidade de afeto, ela realmente incida, no caso concreto, existem 3 elementos basilares, que é o nome, o trato e a fama. O nome é a utilização do nome por parte daquele filho, do pai. O nome do pai aquele filho usa. O trato é que ele seja tratado como tal, seja tratado como filho, tanto na sociedade como na família. E a fama é que também ele seja reconhecido como filho pela sociedade e também pela família. O requisito nominal ele já não se mostra de muita importância. O que a jurisprudência e o que o caso concreto ele deve reclamar para que incida a posse do estado de filho e, consequentemente, se veja colorir a paternidade de afeto, é que o trato e a fama estejam devidamente consolidados. E além dessa tríade clássica, que é o nome, o trato e a fama, se agrega um elemento a mais, que é a duração. Não existe um período certo, sim, mas deve ter um período mínimo que reflita uma estabilidade na relação de pai e filho. Mas essa estabilidade também não necessariamente deva ser atual. Cabe ao juiz, no caso concreto, averiguar se, no tempo em que ocorreu a convivência entre pai e filho, realmente houve um vínculo de afeição entre eles. Doutor, a gente vai chegando no nosso tempo no final. Hoje bati um papo aqui com o Daniel Alt da Silva. Vai ficar muitas dúvidas, mas você pode ver esse nosso programa no nosso site, almanaquempauta.com.br, e também consultar o doutor, que vai estar pronto a novos esclarecimentos. Obrigado pela sua visita aqui no Almanac. Foi um prazer, doutor. Prazer foi todo meu. A casa está sempre aberta para os nossos esclarecimentos aqui do pessoal que nos assiste. Fique conosco até o próximo encontro aqui no Almanac em Pauta. Boa noite.